Para marcar a passagem dos 45 anos da sua existência, o Instituto de Comunicação Social acaba de capacitar em Manica alguns dos seus técnicos em matéria de produção e transmissão televisiva. O Instituto de Comunicação, como órgão do Estado, recebe voluntários, recebe formados da Escola Superior de Jornalismo e acabamos observando também alguns colaboradores das rádios comunitárias que não têm noções de jornalismo básico. Se calhar alguns fizeram rádio e nunca trabalharam em televisão. Então, achamos importante que tenhamos que ter esta formação para também familiarizar-se com os meios de trabalho que eles vão usando dia após dia. Saio da delegação da Zambésia para a delegação de Manica por questões de estudo. Vim da Escola Superior de Jornalismo, paro no ICS como colaborador voluntário. Eu venho da província da Zambésia, nunca tive esta oportunidade. Trabalhei na rádio de Sussundenga, trabalhei na rádio de Machas. Antes estava a trabalhar no distrito de Tambara, fiquei lá por volta de 10 anos. Tive uma transferência para o distrito de Gondola. Toda a equipa de produção deve saber qual é o tema desta edição. Desta forma que está a começar o programa, Origem Cultural. Não há nada que vai ao ar para o público enquanto nós não tivermos assistido aqui. O treinamento realizado na televisão comunitária de Chimoio e com a duração de cerca de 60 dias municiou aos quadros do Instituto de Comunicação Social em técnicas básicas de produção, filmagem, iluminação, sonorização, realização, edição, apresentação e jornalismo. Este pacote foi um pacote muito acelerado, mas normalmente tinha que ser até um semestre inteiro, 1 ano, 2 anos. Mas tiveram essa oportunidade de aprender em 60 dias e buscaram uma bagagem completa. Muitas vezes os formandos, quando entram nos cursos, eles têm determinada preferência. E normalmente eles preferem a apresentação por causa da fama, por causa de quererem ser figuras públicas, querem ser pessoas conhecidas na sociedade e pessoas influentes. Nós entendemos isso. Na luta pela soberania nacional. O nosso agradecimento a todos os telespectadores que estavam em sintonia. Nós temos dito quais são as responsabilidades, por exemplo, que tem um apresentador. O apresentador não é só aquela fama. Aliás, aquela fama tem custos. Até a próxima ocasião. Fique bem. Quando nós damos um pacote completo, é justamente para a pessoa depois decidir-se. Depois da formação, ele já tem outras preferências, porque conseguem descobrir as suas verdadeiras habilidades. É muito importante que um profissional tenha conhecimentos básicos de tudo que se faz numa televisão. Um jornalista hoje tem que ter capacidade de ir ao campo, filmar, escrever, editar e enviar o material. As aulas constituídas por 30% de teoria e 70% de prática visa preparar os colaboradores do Instituto de Comunicação Social para a era digital da televisão. E o que nós fomos buscar no campo, em algum momento, acaba se contradizendo com aquilo que nós aprendemos ou que eu aprendi na universidade. Fomos ao campo durante a prática, fomos tendo algumas dificuldades que já éramos preparados aqui na formação. O jornalismo eu já havia aprendido lá como apresentar, mas cá também me ensinaram como foi e tive mais desenvolvimento cá, porque lá não tinha os instrumentos, estúdios, essas coisas. Então, mais capacitação tive cá, aqui no ICS. Fiz a realização, aprendi como fazer a realização cá. A ação de formação em TV, que beneficiou a 10 técnicos entre funcionários efetivos, colaboradores e estagiários, foi ministrada por um profissional experiente na matéria, afeto à delegação provincial do Instituto de Comunicação Social em Manica. Fiquei mesmo muito entusiasmado quando o colega, o Dimo, colocou-me este desafio, que o delegado tinha a necessidade de nós introduzirmos cursos, introduzirmos capacitações aos nossos colegas.
respondi ao Jimbo que não era possível naquele momento. Limitação orçamental, uma formação requer material e tudo mais. E o que aconteceu é que ele disse, não, nós podemos fazer isso uma vez que com um novo normal. Estamos a aprender muita coisa, que nós podemos ultrapassar algumas coisas. E fui acreditando, acreditei e introduzimos. Então desenhamos um projeto que não acarretasse muitos custos. Um curso desse é bastante oneroso. Nós tentamos criar condições que a formação primeiro decorresse aqui ao nível da delegação, onde já tem condições básicas em termos de equipamentos e meios. Nossas salas de trabalho eram aqui, a redação, os estudos, a sala de edição, a regi. Trabalhamos mais com materiais em versão eletrônica, criamos grupos de WhatsApp onde poderíamos partilhar os conteúdos antes de virmos à aula. Durante os dias de formação, o pessoal teve a oportunidade de trocar experiências na recolha e tratamento de conteúdos informativos e educativos e ainda aprendeu a manusear os equipamentos digitais existentes na televisão comunitária de Chimoio. Procuramos gastar a maior parte do tempo a fazer trabalhos práticos de televisão, a filmar, a realizar, a editar, a escrever textos, a apresentar programas de televisão, diferentes tipos de programas de televisão. Eles aprenderem a fazer, desenhar os programas, desenharem projetos de um programa de televisão e produzirem, fazerem a pré-produção de um programa, produzirem um guião, produzirem uma sinopse, produzirem aquilo que é o roteiro de um programa de televisão. Ok, genérico. Olá, caro telespectador, sejam bem-vindos ao programa Saiba Mais. Daqui da televisão comunitária de Chimoio, delegação de Manica. Hoje teremos como tema o impacto e mitigação de desastres naturais na província de Manica. Pede desculpa depois. Nós discutíamos as coisas, como que funciona na televisão. Por exemplo, quando se vai à cobertura de um trabalho de visita presidencial, quando se vai à cobertura de um trabalho de visita do secretário de Estado, de visita do governador a um distrito, existem especificidades para uma equipa de televisão, como deve trabalhar, como deve se comportar nesse tipo de trabalhos. Quando vai produzir um programa Canal Zero, por exemplo, como deve se comportar, o que deve produzir, o que deve fazer uma equipa, como deve se posicionar quando está a fazer esse trabalho, que tipo de elementos deve recolher, que tipo de cuidados deve ter quando está a produzir esse tipo de trabalhos. Então nós levamos mais tempo a fazer isso, a discutir, a trocarmos a experiência. Se olharmos bem com atenção à nossa volta, as pessoas estão a fazer diferença. Jovens, velhos, mulheres, há muitas matérias, há muitas histórias para serem retratadas. E essa é exatamente também a linha do Instituto de Comunicação Social. Em pouco tempo conseguimos aprender a operar a câmera, conseguimos pelo menos fazer uma reportagem em televisão. Conseguimos também, em pouco tempo, as noções básicas de editar uma reportagem, um vídeo. E conseguimos, em pouco tempo, fazermos uma realização como um programa em televisão. Aprendemos durante os 2 meses, ou durante a capacitação, a elaboração de projetos, não é? E também aprendemos quais são os conteúdos televisivos, o que é que nós podemos fazer, quais são as linguagens em televisão. Por outro lado, os formados visitaram os estúdios digitais da televisão de Moçambique em Manica, um parceiro estratégico do Instituto de Comunicação Social. O ICS é um parceiro nato da televisão de Moçambique. Aliás, a televisão de Moçambique tem o seu suporte como o ICS, e o ICS veio primeiro antes da televisão de Moçambique. E então esta troca de experiências, portanto, esta familiaridade é mais uma valia para a gente falar a mesma língua e esta partilha de informação, portanto, conteúdos que perfeitamente sempre vamos correr, se calhar, no mesmo formato e juntos vamos caminhar nesta missão de que é informar a comunidade. Na TVM, os quadros do Instituto de Comunicação Social foram informados da operatividade
dos equipamentos ali existentes e ainda tiveram a oportunidade de manusear aqueles meios que, apesar de serem diferentes dos usados na formação, têm a mesma funcionalidade. Quando nós visitamos a televisão de Moçambique, nós nos deparamos com equipamentos sofisticados que exercem as mesmas funções que nós tivemos na nossa capacitação na TVC. Se eu não tivesse participado naquela visita, eu iria achar algo novo se um dia me deparasse com aqueles equipamentos. Uma plataforma digital com vista a garantir gestão sustentável de recursos florestais. Põe no ar. Gestão ou simplesmente CIF. Foi algo que mexeu-me tanto e uma parte que o nosso formador dizia que às vezes é muito bom começar a trabalhar do deficiente para quando chegar no leve ser muito fácil. Lá tem muitos instrumentos e aqui tem coisa resumida. Foi um novo mundo praticamente, né? E abriu mais a minha mente. Boa noite, está a começar o Jornal da Televisão Comunitária de Chimoio. No final do treinamento, os técnicos foram subdivididos em 2 grupos onde produziram pequenas reportagens que foram inseridas em programas da televisão comunitária de Chimoio. Hoje teremos para si uma reportagem que retrata sobre atividades levadas a cabo pela Associação Le Música. O nosso programa Linha da Frente. Nós estamos a falar de confecções dos alimentos em locais impróprios. Hoje vamos falar da venda de refeições na cidade de Chimoio, província de Manica. Muitos dos trabalhos práticos que nós fazíamos na presença do formador. Quando foi o trabalho final, que é também uma defesa para eles próprios serem certificados, nós tivemos que lhes deixar para irem sozinhos ao campo, irem recolher sozinhos. Foram encarar a realidade. Algumas questões que nós chamávamos de atenção ao longo da formação para prestarem atenção aconteceram. Por exemplo, há situações em que os operadores de câmara esqueceram de fazer o balanceamento do branco. Há situações em que os operadores de câmara não usaram auriculares e houve problemas de som em algumas entrevistas. E há situações ainda graves em que um dos grupos foi recolher material quando voltou à redação, deixou material para pensar em descarregar o material no dia seguinte. E quando chegou uma outra equipa, foi apagar algumas imagens, porque precisava de espaço para recolher material. E o que aconteceu é que algumas entrevistas foram apagadas. São coisas que nós falávamos aqui, foi bom que eles tivessem enfrentado isso no terreno. Quando já estavam a escrever, quando estavam a editar, foram descobrir esses problemas e deu para aprender. O formador sempre alertava isso, que há necessidade de prestar atenção no momento em que estamos no campo, em busca de imagens. Então, só para ver, fomos lá recolher imagens, apesar de que as coisas estavam lá, praticamente tivemos que refazer o texto, onde havia o plural, neste caso, de alguns termos, tínhamos que colocar o singular, porque apenas conseguimos encontrar lá uma fonte e a outra não tinha. Assim como alguns planos também que nós perdemos. Tivemos algumas dificuldades, sim. O câmera, né? Não aceitava usar o tripé, queria mostrar aquele câmera, aquilo que já viemos aprendendo, que muitos dos nossos câmeras não gostam de fazer o uso de tripé. Foi também aquele momento em que cada um dos participantes teve a oportunidade de descobrir algumas habilidades e paixões por determinados pacotes de TV. O pacote que eu mais gostei, dentre tantos, o pacote de jornalismo, como já venho de muito tempo na área, o pacote de iluminação de uma sala e um pouco do pacote de edição. Eu nem sabia como é que uma sala fica iluminada, como é que uma câmera pode estar ligada, como é que pode-se fazer uma entrevista no campo, mas tendo a câmera. Mas essas coisas eu já chamo por tu a partir desta formação. A formação ensinou-me a ser um operador de câmera que saiba buscar a imagem de acordo com o contexto, de acordo com o enquadramento, de acordo com o assunto. Se é um operador de câmera sem técnica, você vai buscar imagem no sentido de 360 graus. Mas, durante a formação, percebi que eu, como operador de câmera, tenho que definir o ângulo que eu tenho que buscar, que é de 180 graus. E, em algum momento na cobertura, nós buscávamos a imagem em qualquer canto.
e vou me dedicar como realizador. E por fim, é editor. Que o meu sonho é ser apresentadora de televisão. A parte que eu gostei foi do posicionamento, né, em que nós não podemos sentar assim tão direto à câmera. Temos que nos, dobrar um bocado, acho que posso dizer assim, sentar de uma maneira um bocado oblíqua. Mas existiu mais uma outra paixão, que é saber manusear a câmera. O momento que me marcou bastante durante a formação foi quando nós, no programa Debate Televisivo, isto me chamou muito a atenção, principalmente. Muitas das vezes os convidados podem nos desviar em termos de algumas respostas serem respostas políticas, que em algum momento nós em televisão não precisamos. E temos cá como convidado o docente da UCM. Para saudar o nosso comandante em chefe, também quero agradecer ao diretor da UCM aqui em Chimoio. Nós ficamos do outro lado, né, na regia, a tentar ver como é que podia haver, como é que podia ser, e demos sinal à nossa colega. E como na televisão tudo é tempo, perguntas devem ser diretas, a resposta também deve ser direta. Foi o momento já. E também queria saudar o nosso secretário do Estado, Edson da Graça Francisco Maquaqua. Sem lhe cortar fio de pensamento, gostaria que fosse mesmo direto ao assunto. Sim, qual é a pergunta? Tínhamos esquecido. É o conceito da violência doméstica. Pois bem. Bom, fizemos simulação de apresentação de alguns programas em televisão. Foi bom, nós aprendemos a compreender que, por mais que esteja sozinho aqui à frente, tem milhares de pessoas que estão a acompanhar o programa. E aprendemos também sobre a responsabilidade que o apresentador carrega. Quando decorre um erro durante um programa, o telespectador não olha o operador de câmera, muito menos o realizador. É o apresentador que carrega. E tem uma coisa importante que o formador nos disse: o apresentador carrega a imagem da instituição. Porque qualquer ação que o apresentador for a cometer, seja na sociedade, seja no trabalho, então aprendemos que o profissional, e em particular o apresentador de que programa seja, carrega o nome da instituição, independentemente de onde estiver. Durante as 2 horas, primeiro vamos mostrar um jovem no distrito de Guru. As simulações ensinaram-me a me perguntar sozinho se posso ser apresentador ou não. Não é? E em algum momento, por isso também acabei concluindo que é melhor ser operador de câmera. Aprendi que a indumentária faz parte do jornalismo em televisão, tem que ser uma linguagem concisa, direta, objetiva. Fui perceber que as imagens falam por si. Quando estiver a entrevistar, o jornalista deve fazer com que o foco do entrevistado seja a câmera. Aprendemos em jornalismo básico que algumas políticas variam de redação em redação. E nós aqui aprendemos como buscar uma matéria e como tratar certas notícias. E ao tratar os conteúdos, temos que sempre olhar a constituição do país onde estivermos, não é? Para não entrarmos em choque com a política do país, não da redação. E também compreendemos em termos de tratamento das fontes de informação, como tratar as fontes, como ter cuidado no tratamento dos conteúdos. Porque em algum momento podemos pensar que estamos a tratar um assunto, mas ter um outro significado. A forma de construção dos textos é um bocado diferente, porque o que acontece, nós em rádio fazemos de tudo para que o ouvinte esteja a imaginar daquilo que está a acontecer, ou daquilo que aconteceu no nosso texto, enquanto que em televisão nada. Creio que fala-se pouco e depois pronto, as imagens já falam por si. Em qualquer campo onde eu estiver, desde que só tenha aí internet, estou em altura de fazer o meu texto, editar, assim como colocar a voz, editar e pronto, enviar e aquilo aí passar. Para os formados, mais do que trabalho profissional, a capacitação em TV foi um momento de reforço da união, amizade e afinidade, o que, de certo modo, concorre para o sucesso do trabalho. E se alguém tinha um defeito que outra pessoa não pudesse notar antes,
Então, foi a oportunidade de troca de experiências e se conhecer um pouco mais profundo. Eu tinha uma outra versão, que estou na terra de donos, não posso me intrometer, não posso fazer isso, não posso fazer o quê, vou esperar o quê. Portanto, em algum momento, tinha aquele pensamento de querer me isolar muito. Portanto, a formação trouxe esta união. Pessoas que eu, em algum momento, fazia uma outra leitura, na prática não são essas pessoas que eu estava a pôr na minha cabeça. Conheci muita gente e agora somos, através dessa formação, somos família. Eu fico muito feliz pelo dinamismo, pela união, e nós aprendemos que sem existir união, pode existir a transmissão da comunicação, mas não há de ser em perfeitas condições. Mas, graças a Deus, nossa equipe foi muito maravilhosa. Agora nós somos irmãos, nos chamamos de irmão. E eu acho que foi uma das coisas que fez com que a nossa formação fosse mais produtiva. Bernadette Banz foi chefe da turma durante a formação. Não foi nada fácil. Ela emociona-se ao se recordar do desafio colocado pelo formador para apresentar um telejornal ao vivo, na presença da governadora de Manica, a quando da visita de trabalho daquela dirigente às instalações do Instituto de Comunicação Social. Gostei muito mesmo daquele momento, tendo em conta de que eu não podia fazer aquilo que eu sei fazer diante de algumas figuras. Ai, meu Deus, foi tão emocionante. Eu mostrei meu potencial com todo gosto. Foi um momento ímpar para mim, nunca imaginei que eu podia fazer aquilo. Em que em Bíblia eu digo que é pequeno, mas para mim não foi pequeno. Eu vou lutar, eu vou mostrar aquilo que eu sou. Terminada a formação, ficam saudades dos momentos vividos, mas também fica a recomendação de implementar as lições aprendidas, tendo em conta os desafios da televisão comunitária de Chimoio e, de uma forma geral, do Instituto de Comunicação Social. Agradecer pela oportunidade. Vou sair aqui forte. Agradecer pela oportunidade de cá estar na TVC, a aprender. Subsídio mesmo, eu acabei me desesperando que não, ainda não sei tudo, porque vi que a plataforma ainda tem muitas ferramentas e essas ferramentas não são dominadas assim só nesta formação. Então, o que se quer é mesmo aprender ou, por outra, me aplicar bastante. Esta formação poderei não só ajudar a televisão comunitária de Chimoio e a UICS, então carrego isso para a minha vida toda, e poderei também ensinar aos outros. Os estúdios da televisão do ICS, creio que essa é a única televisão do ICS, precisam de ser equipados. Que no trabalho devemos ser sérios, que no trabalho devemos ter compaixão e que no trabalho ninguém é melhor. Nem todos tivemos acesso dessa vez, para que quando temos essa oportunidade, temos que assegurar com as tuas mãos. E também aqueles que tiveram a oportunidade, encarem isso com sinceridade. Essa bagagem é muito importante. Façam valer aquilo que aprenderam durante os 60 dias. Para os formados, é que de agora em diante não esperem por escalas. Deve aparecer a redação, deve aparecer a televisão, apresentando propostas concretas de trabalhos para fazer e irem produzir cada vez mais, começando aqui na cidade de Chimoio, produzir e trabalhar para ter maior domínio dos equipamentos e das técnicas. Para a instituição, que dê espaço a esses novos formados na área de televisão e que também, acima de tudo, procure formas e crie condições de absorver aos formados que nós sempre formamos. Nós gostaríamos que esses jovens que nós formamos aqui, sobretudo os que vêm das escolas de formação,
que pudessem ser absorvidos aqui ao nível do ICS para reforçar a nossa capacidade de produção. Não podemos ficar a formar pessoas que vão para outras instituições. É preciso haver uma política de retenção de quadros ao nível do ICS para que se torne cada vez mais uma instituição de referência ao nível nacional e internacional. No final da formação, os técnicos receberam certificados de participação numa cerimônia singela organizada pela instituição para graduar aos quadros que ganham novas habilidades na área de televisão digital e assim poderão dar o seu contributo para os novos desafios do Instituto de Comunicação Social, ICS. Elaboramos pautas para o nível de participação, foram feitos testes teóricos, foram feitos testes práticos. E isso é que contou para que eles tivessem sido certificados. Há outros que não tiveram certificados porque não participaram em alguns trabalhos e não participaram em alguns testes, não participaram em algumas aulas. Esse formando está em altura de trabalhar para qualquer tipo de televisão no país. Já está capacitado, o certificado que busca está em altura de trabalhar qualquer canto. Tenho fé nisso, qualquer televisão. Mais energias para que mais formações, mais conhecimento venha a nós. O certificado de curso que hoje são atribuídos abre uma série de oportunidades para enfrentar os desafios do país e da província em particular. O ICS precisa de grandes ideias, de grandes projetos e de quem os realize. Pensem sobre esta próxima etapa de vossa vida. O ICS espera de vós um crescimento rápido a nível das metas de produção de conteúdos voltados à educação das nossas comunidades. Para além da televisão comunitária de Chimoio e unidades móveis de mobilização social em Manica, o Instituto de Comunicação Social detém rádios comunitárias nos distritos de Sussundenga, Mussurize, Tambara, Machaze, Gondola, Macossa e no posto administrativo de Dombe, distrito de Sussundenga. Os próximos passos é equipar TVC, de modo que esses nossos formandos tenham espaço de carburar mais daquilo que aprenderam. Há necessidade de também os nossos fazedores de rádio tenham conhecimento sobre televisão. Porque, como podemos ver, que há emissões hoje em dia, o locutor querendo ficar mais motivado, pode abrir live e transmitir a sua emissão para as redes sociais. Imagina uma emissão, por exemplo, em Machaze, e alguém acompanha a partir dos Estados Unidos da América, em direto. Médio, curto, longo prazo. O que nós pretendemos? É que nestas rádios podemos até alocar equipamentos. Nos nossos blocos noticiosos, de tal maneira que estamos a fazer para as rádios, podemos também alinhar peças produzidas num distrito, com aqueles colegas. Segundo o delegado, o desafio da instituição nesta parcela do país é continuar uma referência no que diz respeito à produção e divulgação de conteúdos educativos. Nesses 45 anos, o ICS de ontem tem que ser muito diferente. Nós também temos que correr nesse processo de migração. Os recursos são escassos, temos nossos formadores qualificados, podem ir às províncias, capacitar os outros colegas para falarmos a mesma linguagem.